Muito bom dia, pessoal. São 10 horas mais 5 minutos, 10 e 5. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo, tudo valendo? Então, 10 horas mais 5 minutos. Bom dia para você, Alice Guga, Marcos Felipe, Alaísa Melo, Carlos Alberto Leão Peixoto, Dinei. Então, bom dia para você que está acompanhando o Anúncio Livre, programa diário das 10h03 da manhã. A gente já começa trazendo informações e outra. A gente vai trazer mais informações sobre a questão em relação ao Rio São Francisco, a abertura de comportas, enfim, o aumento da vazão do Rio, no Rio São Francisco, na abertura das comportas. Grande abraço, grande Carlos Alberto. Manuel Messias Júnior, seja bem-vindo também. Então a gente vai falar se há risco, se não há risco. Hoje bem mais cedo, conversei ao vivo com o coronel Moisés Melo, que é coordenador da Defesa Civil de Alagoas, e ele explicou que não há risco, não há problema em relação à segurança dos ribeirinhos, apenas que vai haver um aumento, logicamente, nessa vazão. A água vai chegar ainda mais um pouquinho à margem do Rio São Francisco, e como a gente sabe que muita gente faz construção, monta lanchonete, aquele, né, bem pertinho do leito do rio, é só para deixar o pessoal avisado de que assim, ó, vai chegar mais perto do seu estabelecimento. Ou então você tem que ficar esperto, porque não adianta, não precisa entrar em pânico, não precisa entrar em paranoia em relação a isso, tá certo? A gente vai trazer informações também sobre a Casal. Tá faltando água no seu bairro? Onde você está assistindo agora a TV Liberdade Aérea com informações ao vivo? Eu sou Tony Medeiros. A gente vai ficar aqui uns minutinhos para conversar sobre esse assunto, porque tem preocupado muito. A gente tem feito matérias nas comunidades. Eu estou olhando aqui porque eu estou olhando aqui o celular, tá? Não é para tirar a atenção de você, não. A gente tem recebido muita reclamação nas comunidades onde a gente tem feito matéria a respeito da falta de água. Era um problema crônico. No passado, minha nossa, eram 2 adutoras e já dava problema e tal. Aumentou para 3 adutoras, agora são 2 adutoras. Só para explicar para o pessoal que não conhece como é que funciona o sistema de abastecimento aqui. 2 adutoras, funciona, o sistema de captação de água fica no Morro do Gaia, em São Brás, e aí pega água lá no São Francisco, certo? Beleza. Uma terceira adutora que foi construída recentemente, ela capta água também no Rio São Francisco, mas não é em São Brás, é em Traipu. Então fica da seguinte forma: essa de Traipu, ela abastece uma parte da parte alta de Arapiraca e alguns municípios. E as outras 2 adutoras, elas abastecem a parte baixa de Arapiraca e alguns municípios da região agreste. Totalizando, são 10 municípios abastecidos pela parceria público-privada, Casal e Agreste Saneamento. Mas aí, durante a semana, a gente recebeu a informação de que por causa da chuva e a cheia do Rio Ipanema, principalmente, e de alguns afluentes, a Casal e a Agreste Saneamento estão com dificuldade de fazer, no popular mesmo, de fazer a limpeza dessa água que vai chegar nas casas. Por quê? Ela chegou com 200 vezes mais de turbidez do que o normal. Nas imagens até a gente vê, nas imagens que foram divulgadas durante essa semana, até a água não tem cor, não tem cheiro, né? Então não dá para chamar de água. Então o que chega é aquela mistura com lama, detrito, vegetação e tal. Então quando a captação acontece brutamente no rio, fica complicado para que haja essa limpeza. Então tem que aumentar o produto para limpar, enfim. E aí a Casal achou por bem. Oi, amigos, tudo jóia? Bom dia para você, grande abraço, querido, seja bem-vindo, viu? Pamela também, Sérgio, Maciel Oliveira, vamos bater um papo, tá? Vou te chamar aqui, Maciel, para a gente poder falar sobre essa questão do Rio. Para explicar, a Casal estava tendo dificuldade, por isso ela suspendeu o abastecimento. Ontem à noite eu recebi a informação diretamente da assessoria de que haveria uma mudança aí nesse sistema para a retomada do abastecimento, de ontem à noite para hoje de manhã. Mas
hoje de manhã, na nossa primeira transmissão aqui na TV Liberdade, já muita gente estava reclamando que ainda não tinha chegado. Eu já fiz a solicitação novamente à assessoria da Casal para que a gente possa trazer alguma explicação. A qualquer momento, assim que a gente receber, já repassa, se não for agora no anúncio livre, vai ser às 11h30, no livre às 11h30 com Daniel Soares, tá certo? Estou aqui com o grande Marcel Oliveira, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Marcel, está em Penedo? Bom dia, seja bem-vindo à TV Liberdade. Bom dia, Tony. Bom dia a todos. Estou sim, estou em Penedo, na beira de São Francisco, aqui, nessa situação. E o rio está lindo. Depois de muito tempo, a gente vê o rio bonito. Pois é, porque muitos dos afluentes do São Francisco receberam uma carga de chuva, né? Claro que a gente tem esse caso do Rio Ipanema, né, que é um dos afluentes, e aí aconteceu o que aconteceu em Santana, e aí toda essa carga foi levada para o Rio São Francisco e aquelas ilhas, a gente não vê, não tem visto por aí não, né, Marcelo? Não, Tony, nós não temos visto muito isso. Realmente, a situação do São Francisco é uma situação boa nesse momento, a situação, falando do ponto de vista hidrológico. Nós tivemos boas chuvas em toda a Bacia de São Francisco, principalmente em Minas Gerais. Como todos sabem, a quantidade de chuva que choveu em Minas Gerais foi bem acima do que era esperado, e isso tornou-se a Bacia de São Francisco bem melhor desta vez, porque é o seguinte: nós tínhamos o reservatório de Três Marias, que é o nosso primeiro reservatório, acumulando e liberando aos poucos para poder ajudar o reservatório maior, que é o de Sobradinho. Então, Sobradinho hoje já passou dos 70% de sua capacidade. Marcelo, deixa eu te pedir só para ajeitar o fone, E aê, garoto! Para melhorar o áudio que a galera tá... Agora, vamos ver. Melhorou? Não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho assim. Pode tirar de dentro da camisa, não tem problema não. O meu tá fora também. Vou tirar aqui, só um minuto. Tá bom, não tem problema não, a gente espera. Então, eu estou conversando com o Marcel Oliveira, que é vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, trazendo informações de como está o querido velho Chico, né? Ele está em Penedo, ele e o Marcel, mas o velho Chico vem desde a Serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessando aí o Rio da Integração Nacional, o Pará, já diriam os nossos antepassados indígenas, Marcel. Aí você falava sobre a chuva, né, na cabeceira e como isso foi o efeito dominó ao longo do Rio São Francisco. Exatamente. Nós tivemos... Melhorou agora o áudio? Para mim melhorou. Vamos ver a galera aqui que estava... Pode dizer, pode falar. Então, nós tivemos a melhoria da situação hidrológica, com isso, a recuperação dos reservatórios da Bacia de São Francisco. Como você acompanhou muito conosco, desde 2013, nós vivenciávamos um período de crise hídrica da Bacia de São Francisco. Só que naquela época nós já pensávamos o seguinte: tá, mas nós estamos pensando na crise e temos que pensar no futuro. E se vier uma situação dos reservatórios estiverem com níveis melhores, qual a posição que vamos tomar? Então, nós aprovamos uma resolução conjunta com a Agência Nacional de Águas que mudou todo o aspecto da situação dos reservatórios, como é a regulação hoje dos reservatórios da Bacia de São Francisco. Então, eles têm, se ele tiver com 40%, pode liberar um volume. Se ele tiver acima de 60%, libera o 70%, entendeu? Então, cada vez que ultrapassa determinados volumes, eles podem aumentar essa vazão. Então, eu estou falando muito isso por conta dessas notas que ultimamente tem surgido muito fake news. E as pessoas dizendo que Xingó está vertendo, que Paulo Afonso está vertendo, que vai ter inundação aqui no Baixo São Francisco. Não tem essa possibilidade nesse momento. Pelo São Francisco, pela calha do São Francisco, como eu falei, nós temos uma situação melhor
mas nós ainda estamos com 70% em Sobradinho. Para completar esses 30% é muita água. E nós estamos terminando o período úmido, o período de chuva na Bacia do São Francisco está terminando já. Então, as grandes chuvas que precisavam chover em Minas e oeste da Bahia, que é onde vem a água de São Francisco, já choveram. E a previsão é que continue chovendo mais pouco. Agora, esse mês, bem pouco. Então, nós devemos ter um aumento ainda, chegar a 75%, a previsão é que chegue a 75%, Sobradinho. Itapareca está com 35%, estava com 38%, mas hoje vai ficar em torno de 35% por aí. E Xingó estava liberando 800. Estava liberando 800 metros por segundo. E a partir de hoje, dia 1º, libera 1.100. Aí as pessoas começaram a assustar-se com essa liberação de 1.100 metros por segundo. O Marcelo, o pessoal ainda está dizendo que está meio baixo. É porque eu estou com fone, então eu preciso desse. Eu estou ouvindo bem, mas. Vamos. Aê! Vou ver se eu falo mais alto também. Aê! Ficou massa. Boa. Então, com esse aumento que já estava programado para 1.100 metros por segundo, então as pessoas começaram a me mandar milhões de WhatsApp, de perguntas, porque... Eu, inclusive. Também. Mas a população ribeirinha começou a assustar-se por conta daqueles vídeos que não é de São Francisco, tem uns que não são daqui, com os próprios do rio Ipanema, né, que causou aquele estrago na cidade de Santana do Ipanema, mas também trouxe a água para São Francisco. E isso, Tony, é muito importante. Nós vamos ter um acréscimo de vazão incremental por conta dessas situações dos rios afluentes. Como os rios afluentes todos verteram com essas chuvas no sertão de Sergipe, no sertão de Alagoas, Pernambuco, então essa água não é água controlada pela Chesf, é água das vazões incrementais desses rios. É da natureza. Da natureza. São rios intermitentes que uma hora eles começam a cobrar. A natureza uma hora cobra, né? Como cobrou agora o leito do rio lá de Santana do Ipanema. As pessoas começam a construir, e a gente vem falando muito. Aumentou já a vazão, já passou de 2.500 metros por segundo em Propriá. Deve aumentar mais, certo? Durante as próximas horas, próximos dias. E chegar em Penedo e após, deve chegar em torno de 3.200 metros por segundo. Essa é a nossa previsão. Eu estou fazendo essa previsão como especialista. Certo. Da área, por conta de vários fatores. Por conta desse aumento de vazão de 1.100, por conta desse incremental de vazão no Baixo São Francisco e por conta da maré. Também que a gente precisa considerar a questão da maré aqui em Penedo. Já subiu bastante aqui, deverá subir bem mais. A balsa está proibida a travessia aqui em Penedo por conta do Covid-19, mas as balsas já estavam bem em cima, bem mais em cima. Desculpa. E é importante dizer, porque eu falei que o rio está lindo, porque ele está cheio e a cor está... como ele está sujo, o pessoal diz, mas ele está sujo, está feio. Não, ele está lindo, porque quando o rio não está limpo, quando ele está assim, barreado, a coloração dele é quando os peixes se reproduzem. Se reproduzem, então nós deveríamos ter uma reprodução de peixes e de camarões no Baixo São Francisco, graças a esse incremental desses rios afluentes que, na maioria do tempo, passam o ano todo seco, mas agora, graças a Deus, então, eu vou perguntar, vai parecer redundante, mas o aumento da vazão, então, não há um risco para a população, né? Ribeirinha, para a população do Baixo São Francisco.
Não há risco de inundação. Claro que aquelas pessoas que se apropriaram do leito do rio, dos locais que eram do rio, claro que isso vai ter um aumento, mas Tem a cobrança. tem a cobrança, por exemplo. Tem a cobrança natural, né? Aqui a prainha de Penedo, eu falei para o pessoal, eu disse, olha, tira suas coisas daí, porque isso aí deverá ser, chegar água até a prainha toda, não dá a prainha. Isso eu já conversei com o pessoal aqui em Penedo com relação a isso. Mas nós não deveríamos ter muitos prejuízos com relação a isso não, Tony. A preocupação inicial da população é porque as ilhas iam ser inundadas, as coisas não é bem assim. Nós não vamos ter uma vazão de 4, 5 mil metros cúbicos por segundo. Nós vamos ter alguns picos de vazões alteradas nesse primeiro momento por conta da enchente do Ipanema. Apenas isso. Principalmente por conta da contribuição do Ipanema, mas não do São Francisco mesmo. 1.100 é uma vazão baixíssima para o São Francisco. Então, com essa incrementação... Ele estava em quanto? Ele estava em quanto, Marcelo? 800. É uma diferença... Liberando 800. Uhum. Xingó estava liberando 800 já há um bom tempo. E depois, agora aqui estava passando em torno de 1.300 metros cúbicos por segundo, por conta das chuvas, certo? Mas agora, como eu falei, deve aumentar para 2.500 a 3.000 metros cúbicos por segundo, durante alguns dias só, certo? Então, não é um motivo de preocupação, mas sim de comemoração até, né? Porque, como você falou, tem a reprodução dos peixes, a visão também do rio, da pujança do Rio São Francisco, do Velho Chico, que estava tão mirrado, estava entristecido, de repente, aqueles bancos de areia, aquelas ilhas, né, que já se formavam no leito do rio, agora desaparecem, né? Pois é, apesar de nós ficarmos muito tristes com a situação que ocorreu em Santana do Ipanema, por exemplo, em outras cidades, mas essa água é uma água muito abençoada que vem para São Francisco nesse momento, porque, como eu falei, nós passamos muitos anos com o rio seco. O rio chegou a 550 metros cúbicos por segundo, uma das piores situações da história. Então, nós chegamos a pico de 550 metros cúbicos por segundo. A vazão mínima era permitida de 1.300. Aí começamos a diminuir, você lembra, 1.100, aí 1.950, 800, aí 550. A cada notícia de redução, a gente ia sentindo as dores do Velho Chico. Isso. E esse momento, ontem eu conversava com alguns pescadores, e os pescadores estão felicíssimos com essa água, certo? Porque, como eu falei, essa água do São Francisco, ela nesse momento, é uma água muito abençoada, porque vai significar a reprodução de muitas espécies de peixes, de xira, de piaus, de piabas, de camarão. Então, esses peixes que se reproduzem apenas em água barreada, eles vão se reproduzir agora. Marcel, mas já passou a época de Piracema, mas a natureza é perfeita. O organismo dos peixes, eles se readaptam imediatamente quando a água muda a tonalidade e há nutrientes na água. É o efeito da sobrevivência, né? Exatamente. Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade aí do seu tempo. Seja sempre muito bem-vindo aqui na TV Liberdade, a TV que nasceu justamente para que possa ir buscar informação direto na fonte, para quem não tem essa história de fake news ou qualquer dúvida sobre esse assunto. A gente aqui, você vê que o pessoal participa mesmo, né? Falou do áudio, aí a galera participa mesmo, ficou ouvindo atentamente. Aqui já o Aramis já melhorou, já tá. Teve alguém que mandou um abraço para você. Teve alguém aqui, foi logo aqui no comecinho. A minha querida, eu vi, Sandra Maurício, que está aqui online. Tem várias pessoas aqui. Temos uma turma muito boa. Para você ter noção do quanto é importante a gente trazer a credibilidade do comitê através do Marcel,
que sempre foi muito disponível em relação a passar informações, porque vai direto na fonte também, vai com a chefe, com defesa civil e através do comitê, e a gente está aqui à disposição para repassar essas informações, viu, Marcel? Sempre à disposição. A grande vantagem da rede social é que a gente não precisa esperar aquele horário certinho e tal, não. Se você disser assim... Você pode até, por exemplo, se tiver alguma informação, às 10 da noite, Tony, tem uma informação aqui, eu preciso, vamos embora. A gente entra ao vivo e faz a transmissão. O importante aqui é que a informação seja passada o mais rápido possível, a informação verídica, chegue até a população através das fontes oficiais. E você é uma pessoa que a gente tem muito carinho e sabe da confiabilidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Tony. Quero parabenizar todos vocês que fazem a TV Liberdade. Parabenizar, eu já venho acompanhando, certo? E quero desejar muito sucesso a vocês. Estou aqui à disposição, a qualquer horário, tendo que precisarem também. Assim que eu tiver notícias, pode ter certeza que eu vou levar essas informações para todos aí. Grande abraço, Tony. Abração, Marcel. Conversei com Marcel Oliveira, vice-presidente do Comitê